Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rei. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos tradicionais e importantes jornais da Baixada Santista, no player do Facebook, no canal do YouTube, também na tela inicial do bocnews.com, mas você pode acompanhar também a versão podcast, a versão radiofônica, digamos assim, do programa, lá no canal de áudio do BocNews. Você ouve apenas o programa, se estiver com poucos dados no seu aparelho celular, também tem essa alternativa, só ouvir o programa desta segunda-feira, que vai falar sobre a vitória do Santos fora de casa, aleluia, ganhou da Chapecoense 1-0, né? Acabou com o tabu de não vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, mas a que custo, hein? Olha, se não é o João Paulo, se não é o VAR ter trabalhado direitinho, o VAR trabalhou direitinho, porque contra o Santos adora trabalhar errado, né? Mas trabalhou direitinho nas duas vezes, né? No pênalti e na hora de voltar, porque o goleirão lá, o Fala Muito, acabou se adiantando, o Sanches bateu de novo e fez o gol da vitória santista. Mas o rendimento do time, especialmente no segundo tempo, foi preocupante. Por que será que isso aconteceu? Será que foi a ausência do Marinho? Será que foi a queda de escolher bem os seus jogadores? Já não vai ter o Camacho, o Sanches pode ser poupado. E também o Marinho, que ele citou na coletiva, que tem aí um probleminha de ordem muscular. É bom preservar o Marinho para o jogo contra o Corinthians. Bom, deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta segunda-feira comigo. Leandro Maia conosco mais uma vez. Agora o Leandro é titular das segundas-feiras. Fizemos um acordo com ele, assinamos um contrato com uma multa rescisória altíssima. Salários na casa dos 3 dígitos para participar aqui do Esporte em Destaque toda segunda-feira. E a Nájila Luz conosco também no programa de hoje. Ela que tem um canal que é sucesso no YouTube para falar deste jogo que a gente estava conversando aqui antes. Nós estamos perdendo até a esperança de ver o Santos jogar bem. Se ele for competitivo e ganhar, tá bom. Ano que vem a gente pede um pouquinho de espetáculo. O time está em mudanças constantes, né? Jogador que sai, jogador que está vindo e tal. Muitos problemas para o Diniz. Alguns que ele mesmo cria, outros que são que surgem de forma independente da vontade dele, tá certo? Muito bem, meu caro Leandro Maia, vou passar a bola para você com o seu primeiro destaque. Tudo bem, Leandro? Um abraço, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao time mais uma vez. Um abraço, Alex, bom dia a todo o pessoal que está escutando a gente, a Nájila também está aqui hoje no programa. O Santos não fez uma grande partida, a parte positiva foi que finalmente conseguiu uma vitória fora de casa, que isso parecia que não ia vir, né, de jeito nenhum. Às vezes até quando jogava bem fora de casa, não conseguia vencer. Não foi uma das piores partidas do Santos, mas também não foi uma das melhores. Eu acho que, como você disse, os jogadores parecem um pouco cansados, né? Você vê aí no segundo tempo que caiu muito fisicamente o time. Isso tem um pouco de culpa do Diniz também, porque ele sempre mantém o mesmo time, a gente sabe que ele tem um grande elenco, mas dava para ele dar uma rodada melhor. Nem todos os jogos ele faz as 5 substituições também, né? Isso é bom lembrar. No último jogo agora ele fez 4. Então ele tem que dar essa rodada, vai ter essa chance agora na Copa do Brasil na quinta-feira. Acredito que ele tem que ir com o time reserva, porque já ganhou de 4-0, provavelmente vai tomar essa virada. E dar chance para alguns jogadores aí que tem muito potencial e que não tem tido muitos minutos. Isso é o caso do Zanocelo, que entra sempre nos finais dos jogos. O próprio Marcos Leonardo dá mais uma chance dele ser titular, jogar mais alguns minutos. O próprio Ângelo aí tendo uma chance de jogar. Então, dá chance para esses outros jogadores, porque aí ele vai criando elenco, vai criando opção para ele e dá um descanso em jogadores aí que estão jogando aí 90 minutos direto. Marcos Guilherme é um exemplo. Ele joga todos os jogos, todos os minutos. Então, uma hora vai cair fisicamente, e eu acredito que o campeonato do Santos no Brasileirão vai ser esse mesmo. Brigar ali pelo meio da tabela, tentar uma vaga na Libertadores ali pelo Campeonato Brasileiro, e quem sabe conseguir alguma coisa na Sul-Americana ou na Copa do Brasil.
Principalmente na Sul-Americana, né? Que é um torneio mais tranquilo, né? Porque quando afunilar a Copa do Brasil vai ser só pauleira, né? E só lembrando que a Sul-Americana já é na outra semana, né? O Santos já faz a primeira partida contra o Libertad na outra semana. Aliás, o mês de agosto, eu estava vendo, vai ser um negócio surreal, né? É o Juazeirense agora, nesse meio de semana, lembrando que tem a questão da viagem, logística. Aí é o Corinthians domingo na Vila, o Libertad na Vila na outra semana, o Fortaleza fora, aí o Libertad no Paraguai. Aí tem 2 jogos na Vila, Inter e Flamengo, na sequência do Campeonato Brasileiro. Nájila Luz, obrigado pela presença, bom dia. Você sofreu com o Santos ontem? Sofreu menos, né? Mas deu para sofrer um pouquinho de novo ontem, né? Acho que foi menos do que contra o Atlético Goianiense, mas o resultado sempre dá aquele relaxamento natural. O que você acha que está acontecendo com o Santos? É cansaço? É falta de talento? É algum erro do Fernando Diniz? Obrigado pela presença mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos, né, que estão acompanhando a gente. De fato, foi uma partida que não foi muito empolgante. A gente que cria conteúdo sobre Santos estava com aquela expectativa de ser um jogo mais tranquilo, até mesmo em número de gols, né? Imaginava que o destaque do jogo seria o João Paulo, goleiro deles, não o nosso João Paulo. E é aquilo, quando o goleiro da gente se destaca, alguma coisa lá na frente não deu muito certo. Acho que faltou o meio-campo do Santos conseguir abastecer, criar, né, mais jogadas de perigo para a gente. Também concordo com vocês, senti o time do Santos cansado, o Sanches e o Marcos Guilherme, né, visivelmente bem cansados. E para o jogo contra o Juazeirense tem que ser um time reserva, né? Não é nem misto, eu acho que tem que ser completamente reserva. Esse mês de agosto vai ser complicado, jogos importantes, né, nas competições, então a gente precisa poupar. Eu sou a favor de poupar quando dá. E se, por favor, né, se o Santos não conseguir essa classificação contra a Juazeirense, aí pode mandar todo mundo embora por justa causa. Então tem que sim poupar e testar alguns nomes, né? O próprio Palha, que ontem entrou e acho que fez um bom segundo tempo ao lado do Kaique, o Zanocelo, que é um jogador que eu acho que a gente pode ver mais dele em campo, o Ângelo, que todo mundo fica nessa expectativa dele jogar e nunca joga. Então acho que a gente pode fazer também alguns testes, digamos assim, contra a Juazeirense. E até mesmo falando, né? Será que o Marinho vai viajar? Acho que é totalmente desnecessário também levar o Marinho para esse jogo da Copa do Brasil. Deixa ele 100% para o clássico contra o Corinthians e também na sequência, né, para o jogo das quartas contra o Libertad. Acho que a prioridade é essa. O Campeonato Brasileiro do Santos é esse, é conquistar alguns pontinhos fora de casa, né? Conseguimos essa primeira vitória e na Vila Belmiro também garantir, né, principalmente as vitórias. É um campeonato para a gente ficar no famoso G Santos, né, ali na 8ª, na 10ª colocação. E como o Alex disse, né, para a próxima temporada a gente tenta coisas maiores no Brasileiro. Mas acho que é o que temos para essa temporada. Eu acho, a gente vai debater isso mais depois do intervalo, eu acho que o Diniz ele não vai meter o time todo reserva. Mas é prudente que ele troque algumas peças. Obrigatoriamente ele vai ter que colocar a dupla de zaga que terminou o jogo, porque se o Luiz Felipe tem uma lesão muscular ou sentiu alguma coisa, não é prudente que ele jogue como não é o Marinho. O Boza não pode jogar a Copa do Brasil, então vai ser Kaique e Wagner Palha mesmo, né? O Moraes não pode jogar na Copa do Brasil também, então tem que ir o Felipe Jonathan. Eu acho que, por exemplo, é um jogo para o John, né? Pegar ritmo. O Camacho também não pode jogar. Eu acho que talvez o Ivonei. Sim, a gente vai falar sobre isso. O Giamota não tem por que jogar, né? O Giamota, como primeiro volante, também poderia descansar. Ele pode fazer Ivonei, Zanocelo e Pirani, mas enfim. Porque o detalhe é o seguinte, a gente está falando aqui de 2 jogadores que a gente não tem ainda a informação de qual é o grau destas lesões, do Marinho e do Luiz Felipe. Mas são jogadores mais velhos, né, que a conta vai ser cobrada com esse excesso de jogos, né? Uma hora ou outra você vai perder alguém com uma lesão muscular. O Santos só não está pior porque me parece que o trabalho de preparação física é bem feito. O São Paulo, por exemplo, está tendo uma lesão atrás da outra, né? O Santos tem menos e quando tem consegue recuperar os jogadores mais rapidamente. Mas eu acho que é hora, eu não sei se o Diniz vai botar todo o time alternativo aí, mas acho que uma boa parte de jogadores ele pode preservar. Mas a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos para o intervalo, meu caro Felipe Rei, 11h41. A gente já volta com os melhores momentos. Tem melhores momentos?
Tem o gol em destaque aqui do Carlos Sanches também, né? E tem o Diniz, né? Na coletiva dele, estava meio monossilábico e coisa e tal, estava um pouco bravo. Aliás, é isso aí. E o pessoal que está meio, o Diniz é isso, o Diniz sempre foi isso aí. Ele não ia chegar aqui como se fosse a Elsa do desenho lá, do filme lá que tá frio. Como é que é o nome do filme lá? Esqueci, da Elsa. Frozen. Frozen, esse aí. Tá frio, eu lembrei da Elsa. Ele não vai vir aqui um anjo de candura, né? Aliás, eu também acho engraçado o torcedor. Se o técnico é o Oswaldo de Oliveira, reclama que ele é frouxo. Se ele é o Fernando Diniz, reclama que ele grita demais. Eu sei que o ideal é ter um meio termo, né? Mas tá difícil de encontrar esta figura, digamos assim, não à disposição aí para o Santos contratar nesse instante. Vamos pro break, Felipe? 1 minuto e 40, voltamos. Até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h43, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Vamos ver os lances nesse modo aí, ó, modo sem tomar bando das redes sociais aí, ó. Ô Leandro, vamos lá, primeiro você, depois a Nájila vai falar do jogo. Esse chute do Jean Mota foi perigoso e zoou o braço do goleiro, né? Tá certo que quando o Sanches bateu o pênalti do lado do braço zoado, ele perdeu. Quando ele meteu na gaveta, fez ali 1-0. Mas foi muito pouco, né, o Leandro, que o Santos criou. A gente, se for dar destaque, além do próprio João Paulo, o Sanches e o Palha, né? O Kaique teve números muito bons na zaga, mas o Palha entrou muito bem no time, né? Há quem diga que ele não vai sair tão cedo da equipe, depende aí do grau da lesão do Luiz Felipe, e o próprio Kaique rende mais do outro lado. Aí o pênalti, ó, na gaveta, hein, o Leandro? Tentando jogar pelas laterais, acaba não tendo infiltração aí pelo meio e acaba virando aquele show de cruzamento. Até chute de fora da área tava tendo pouco, até teve esse do Jean Mota, mas o Santos também não estava tendo muito chute aí certo no gol. Então é uma coisa aí para o Diniz trabalhar, porque não é uma coisa de um jogo só, é uma coisa que está acontecendo frequente, esses cruzamentos aí, e não temos um atacante alto. Marcos Leonardo não é um atacante alto, pode até fazer gol de cabeça, mas não é a melhor jogada dele. De destaque fica de gol. Já estava fazendo uma grande temporada lá no Náutico, o Santos chamou ele de volta, e eu acho que essa zaga que está agora tem que ser a zaga daqui para frente. Por mais que sejam jovens, o Kaique e o Wagner Leonardo, eles são o futuro do Santos, vão provavelmente lá na frente vão até ser vendidos, mas são jogadores rápidos, o Kaique destro, o Wagner canhoto, até é uma coisa que o Diniz gosta, né, de ter um zagueiro destro, canhoto. O Luiz Felipe entrou muito bem, até pela parte de melhorar o jogo defensivo dos Santos, mas a gente percebe que em alguns lances ele acaba ficando para trás, né, ali, quando tem uma jogada de velocidade. O resto do time fez o básico, jogou o suficiente para conseguir vencer a partida,
E como destaque o Sanches, né, que a gente consegue ver a diferença que um jogador de um nível maior faz no futebol brasileiro. É outro nível o Sanches jogando. Um jogador de Copa do Mundo, né? E mesmo com 36 anos, estava na direita, estava na esquerda, né? Pelo meio, se movimentou bastante. Ô Nájila, além do VAR, nosso amigo de sempre, e do João Paulo, de quem que você gostou no time do Santos? Teve algum destaque para você? Eu vi gente reclamando do Marcos Leonardo. Ah, mas ele nunca tem, quando tem chance não aproveita. Pô, o segundo tempo que o Santos fez, é o que eu sempre falo, o centroavante no Santos tem vida ruim, cara. O Caio Jorge ainda tinha esse lance de se movimentar e tal, mas se o cara for depender da bola na área, ele tá mal arrumado, né, ô Nájila? Não, eu gostei sim do Marcos Leonardo, e em resposta a quem fala isso, é só olhar, né, os últimos gols que ele fez. Ele ficou pouco tempo em campo e conseguiu fazer os gols, né, na Copa do Brasil, contra o Bragantino também, que foi aquele empate com gosto de vitória. E é um jogador que teve uma chance até, né, de abrir o placar no primeiro tempo. Eu acho que temos que ter calma, né? É um jogador jovem que tem tudo para crescer, e quem sabe também, né, não tem a necessidade do Santos ir ao mercado para trazer um substituto ao Caio Jorge. Em relação a destaque, acho que é difícil a gente falar de destaque sem sair do óbvio, que foi obviamente o João Paulo. Acho que a dupla de zaga também no segundo tempo foi muito bem. O Madison, querendo ou não, né, ele que sofreu o pênalti, e o Sanches também com toda a categoria e frieza, né, no segundo lance do pênalti. Mudou completamente, chutou no alto, né, foi um golaço de pênalti. Mas eu acho que defensivamente a gente fala bastante dos problemas que o Santos enfrenta, mas eu senti que nessa partida a dupla de zaga do Santos conseguiu bloquear alguns ataques da Chapecoense. Quando um jogador, né, um zagueiro deixava passar, o outro estava sempre na cobertura. O Kaique também teve um lance que foi providencial, um carrinho que ele dá, né, e acaba jogando para escanteio, que poderia até ter sido um gol da Chapecoense, mas sentiu o Santos obrigando a Chapecoense também a chutar muito de fora da área. Acho que até mesmo é um ponto positivo, né, para a gente tentar achar alguma coisa interessante nesse jogo do Santos. E o João Paulo, né, o grande nome do jogo. E se a gente for olhar nas estatísticas, né, no segundo tempo, o time da Chapecoense teve mais posse de bola do que a gente. Então, isso também justifica o péssimo segundo tempo que o Santos teve, poucas chances. Não entendi porque ele colocou o Bruno Marques na segunda etapa, sendo que o Santos nem estava indo ao ataque e muito menos cruzando a bola para o ataque, né? Tanto o Felipe Jonathan como o Madison ficaram jogando de uma forma muito mais defensiva do que ofensiva. E mais uma vez o Felipe Jonathan lembrando os velhos tempos, né? Falhando às vezes, né, na marcação, deixando alguns jogadores da Chapecoense passar. O Giovani, o ex-menino da Vila, entrou e fez uma festa lá na nossa zaga. Então, alguns destaques mais negativos do que positivos. Mas eu acho que a essa altura do campeonato, né, o Santos com essa vitória foi a 8ª colocação, é importante, né? Tem vários times praticamente com a mesma pontuação. E o próximo jogo é contra o Corinthians pelo Brasileiro. Então, mais importante ainda conseguir essa vitória, né, somado à derrota do nosso rival lá da capital. Importantíssima essa vitória. A gente sempre fala, né? Tem jogo que o Santos joga muito bem e empata ou acaba perdendo. O Santos, pelo menos, conseguiu essa vitória, mas não precisava ter passado tanto sufoco, né? Enfrentou o pior time do Brasileiro. Então, dava para ter uma vitória mais tranquila. Achei que o Santos abdicou um pouco de jogar, fez o pênalti, achou que já estava de bom tamanho. E não é assim, né? Se não fosse João Paulo, poderíamos estar lamentando aqui um empate ou até mesmo uma derrota. Ô Nájila, bem baixinho aqui, viu? Não elogio o Giovânio, não. Porque já tinha gente ontem lá no meu canal que queria, olha, foi bem, foi bem, é ótimo. Ele é reserva do último colocado do Campeonato Brasileiro. Deixa ele lá. Não, senão os caras já querem trazer ele pro Santos. Pô, a gente tá querendo se livrar da. Santos, né? Que é a lei do ex, eu sei, mas olha. Mas deixa ele lá. Não traz de volta, não, por favor, que coisa. Ô Felipe Rei, tem aí o Diniz? O Diniz estava felizão ontem? Dá mais ou menos, né? Vamos ouvir aí um trechinho da coletiva dele para a gente continuar falando de Santos e Chapecoense. Está na agulha aí? Solta aí, fala, Diniz. Inicia a coletiva de imprensa após o jogo contra a Chapecoense, aqui na Arena Condá. Primeira pergunta. Diniz, boa noite. O Santos conseguiu a primeira vitória fora de casa em um jogo com o primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo a Chapecoense acabou criando mais chances, até por estar atrás no placar.
Você ficou satisfeito com o desempenho da equipe nos 2 tempos ou acha que o segundo tempo tem algo a corrigir? Bruno Gilfrido, da GE. Concordo com a análise e acho que inclusive no primeiro tempo a gente podia ter sido um pouco mais contundente, no segundo tempo a gente jogou abaixo. Soube se defender razoavelmente bem, mas podíamos ter jogado melhor. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Gostaria de uma análise da partida do Wagner Leonardo, que retornou de empréstimo e foi utilizado pela primeira vez nesta noite. É um jogador que deve ganhar espaço? Obrigado. Gabriela Brino, UOL Sport. Um jogador que eu gosto muito. Eu conhecia pouco o Wagner, acompanhei alguns jogos do Náutico. As referências internas eram muito positivas e desde quando ele chegou, ele tem correspondido muito bem. Eu tenho confiança de que ele vai ser um jogador que vai conseguir ter brilho aqui no Santos, um jogador de futuro. Boa noite, Fernando Diniz. Você optou pelo jovem Marcos Leonardo no lugar do suspense Marinho. Eu queria que você analisasse a atuação do menino da Vila e contasse se você pediu a contratação de um centroavante. Obrigado. Bruno Faria, Rádio CBN. Eu não vou falar por aqui sobre contratações, não gosto. O Marcos Leonardo vinha treinando bem, tinha entrado 2 jogos recentes, tinha feito gol e fez uma boa partida. No segundo tempo acabou sofrendo um pouco junto com a equipe, que a gente conseguiu manter muito pouco a bola na frente, mas ele foi bem taticamente, fez uma partida muito positiva. Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória. Em um dos primeiros jogos do Santos sob o seu comando, vimos na Santos TV você pedindo ao time que protegesse o João Paulo. No confronto contra o Independiente na Argentina e hoje, por exemplo, assistimos o João Paulo fazer importantes defesas para garantir o resultado. Na sua opinião, a equipe não está protegendo o João Paulo corretamente? Bruno Lima, Jornal A Tribuna. Na maioria dos jogos tem protegido muito bem. Em algumas ocasiões, não. Hoje foi uma delas e no Independente foi a outra. Então você acabou citando as duas únicas que o João Paulo ficou mais exposto que deveria. Uma outra finalização sempre acontece. Mas eu concordo com a análise que no Independente a gente protegeu menos que deveria e hoje também no segundo tempo. Boa noite, Diniz. O Santos, na sua mão, costuma ser um time que encurrala os adversários, tem mais posse de bola e imposição ofensiva. Hoje, no segundo tempo, foi o contrário. A Chapecoense teve grandes chances de empatar e parou nas boas defesas do João Paulo e uma bola na trave. Você pode explicar, por favor, por que o Peixe não conseguiu se manter ativo ofensivamente após marcar o gol nessa noite? Fábio Lázaro, Rádio Capital. Eu acho que para fazer uma análise desse tipo é uma análise bem complexa. São vários elementos. A gente começou a errar passes fáceis. A Chapecoense tinha que se lançar ao ataque. Foi uma série de fatores. O campo aqui, eles deixaram a grama bastante alta para ficar um pouco mais lento. Então o jogo estava prejudicando a nossa saída. Então é uma conjunção de fatores. Eu citei alguns. Muito passe errado no início das jogadas, o adversário foi crescendo. Isso no futebol acontece. Aí acabou que a gente teve que se defender como podia para poder preservar 1-0 que nos dava 3 pontos muito importantes. O Santos no segundo tempo ficou muito atrás. Você não acha que em muitas ocasiões o time fica vulnerável no setor defensivo, tendo o João Paulo fazendo ótimas defesas? Ricardo Martins, Rádio Transamérica. Então, não sei quantas partidas eu estou aqui até hoje, mas essa pergunta eu discordo, assim, só não discordo completamente porque aconteceu isso em 2 ocasiões, 2. Eu não sei quantos jogos eu já fiz, sei lá, 20 jogos, aconteceu em 2 ocasiões, e a gente pega dois jogos como se fosse uma regra. Muito pelo contrário, a gente que praticamente pressiona os adversários dentro e fora de casa, e hoje aconteceu porque a gente estava com 1-0 no placar, teve um recuo demasiado, como eu já expliquei, mas mesmo jogando fora de casa, quem costuma tomar as rédeas dos jogos é o Santos. Então aconteceu hoje, aconteceu contra o Independente. E por incrível que pareça, foram 2 jogos que a gente conseguiu o resultado que nos interessava, que era a classificação da Argentina e 3 pontos aqui hoje. E portanto, o Fernando Diniz só esqueceu da pane, né, que os times deu contra o Bahia, né? E tomou aquele coco lá, 3-0, que o time parou contra o Bahia. Algo a comentar sobre essa coletiva, o Leandro? Aliás, só um detalhe, porque eu vou esquecer depois. Quando a Nájila falou que ela estranhou a entrada do Bruno Marques, porque essa era uma pergunta que podia também ter sido feita na coletiva, eu também não entendi. No Canal 10, a minha única explicação foi que ele pensou no centroavante zagueiro, né? Tipo,
se a Chapecoense começasse a colocar a bola na área o tempo todo, ele ia ter na bola parada, ia ter alguém a mais para tirar a bola de cabeça, porque não era para puxar contra-ataque o Bruno Marques, né? Ele não tem velocidade, né? Mas enfim, o que você achou aí da coletiva do professor, hein, ô Leandro? Em relação ao Bruno Marques, eu acho que é isso mesmo. Ele deve ter pensado um pouco nessa questão dele ser um jogador alto, né? Que a Chapecoense estava jogando muito bola na área, e para ver também se ele conseguia segurar uma bola lá no ataque, né? E o Santos não estava conseguindo sair tocando ali na parte de trás e estava lançando bola para o ataque. O Marcos Leonardo, um jogador muito alto, estava fazendo ali a ponta, então não estava conseguindo também segurar a bola. Não deu muito certo ali, o Bruno Marques também não teve muitas chances ali de segurar a bola lá na frente, mas conseguiu segurar o resultado. É mais ou menos isso aí que ele acabou falando monossilábico aí na coletiva. O Santos não fez uma grande partida no segundo tempo, mas segurou um resultado importante. Teve problemas em defender o João Paulo, isso aí como ele mesmo disse, não é uma coisa tão frequente assim, mas quando acontece muito, né? A gente fica muito nítido que o Santos tem uma pequena pane ali. Eu acho que é uma questão mais do meio-campo do que da zaga em si. E quando a gente vê aí, parece que o meio-campo meio que se perde, fica meio cansado, não consegue marcar, e aí começam a sair as jogadas e acaba estourando na zaga, que fez uma grande partida também. Não, teve a grande partida do João Paulo, mas o Kaique e o Wagner Leonardo fizeram uma boa partida também, não dá para esquecer disso. Para o futuro, é até nítido os problemas do Santos, né? Muito cruzamento, acaba tendo uma pane aí no segundo tempo, tomando uma sequência aí de lances perigosos, e parece que o Diniz sabe disso, entende esses problemas, mas aí é uma questão dele tentar achar no próprio elenco ali, com treinamentos, ou contratação, que dificilmente o Santos vai conseguir fazer agora uma grande contratação para solucionar esses problemas aí do meio campo, de lateral, até mesmo do ataque que poderia surgir. Então, é esse o elenco que o Diniz tem, e ele tem que encontrar soluções dentro desse time. Ô, Nájila, às vezes eu tenho a impressão que o Diniz, se ele pudesse, nas coletivas, ele falaria do mesmo jeito que ele fala na beira do campo. Ele gritaria uns palavrões, alguma coisa e tal, porque geralmente ele não concorda muito aí com as análises que são feitas, né? Mas enfim, é o jeito dele, a característica dele. Também eu sou daqueles que acham que o clube de futebol não é convento, não é a casa da Madre Teresa de Calcutá. O jogador de futebol é engraçado. Eles falam com o árbitro, por exemplo, com os adversários do jeito que eles querem, né? Tem que estar preparado para ouvir o técnico falar também. Claro que o técnico muitas vezes tem que ser o ponto de equilíbrio. Se os caras estão pilhados dentro do campo, ele precisa às vezes ser o seu contraponto, né? Então o Diniz, eu acho que ele precisa aprender um pouco com essa coisa de ficar menos tenso, né? Conversar com alguns jogadores de outra forma. O Felipão aprendeu, né? Uma das mudanças na carreira do Felipão, que agora está lá quase caindo com o Grêmio para a segunda divisão, foi que ele aprendeu a se comunicar com os jogadores de outra forma. Mas vira e mexe, você vê as entrevistas, né? Os jogadores enaltecendo o Diniz, que ele é bom e coisa e tal, bababá. Enfim, o que você achou aí da entrevista do técnico do Santos, hein, Nájila? Uma coisa que eu não gosto muito é de você colocar a culpa na grama, na temperatura, né? Ele deu como desculpa a queda de rendimento do Santos, porque falou que a grama estava muito alta, e isso acaba atrapalhando o desempenho, né, do time dele, que é um time de mais posse de bola. Acho que isso não pode ser considerado uma desculpa. Se tem isso, ele, como treinador, tem que tentar, né, uma alternativa para que o Santos continue sendo competitivo dentro da partida, buscando o gol, enfim. Uma coisa que eu gostei da coletiva, só saindo um pouco dessa questão, né, tática do jogo, foi ele falando sobre contratações, né, quando é perguntado principalmente da saída do Caio Jorge. Acho que é uma postura interessante, né? A gente sempre observa os treinadores aqui do futebol brasileiro utilizarem a coletiva para dar aquela cornetada na diretoria, enfim. Eu acho que isso é um ponto positivo. Eu acho que são questões que a gente tem que resolver internamente. Se ele acha que o Santos tem que contratar ou não, aí ele tem que chegar lá
na salinha do Rueda e falar o que ele pensa. Então, acho que isso foi uma questão bacana. Falando das patadas do Diniz também, teve uma pergunta onde perguntaram, né, por que o Ângelo não jogou e acabou jogando o Marcos Guilherme, que em alguns momentos também estava indo pela direita, né, estava saindo da esquerda indo para a direita, e ele também deu uma patada, né, falando assim, pô, você já está escalando um time então, né, acho que é muito prepotente da sua parte. Então acho que estava um pouco sem paciência o Fernando Diniz, concordo que se pudesse ele falaria uns palavrões aí, mas foi uma coletiva de poucas palavras, né? Mas eu acho que o fundamental é que ele assumiu que o time teve sim uma queda e espero que ele trabalhe isso para os próximos jogos, né? Contra a Juazeirense acho que é um jogo à parte, porque como a gente comentou aqui, a tendência é que o Santos vá com uma equipe mista, mas para o jogo contra o Corinthians a gente precisa ficar bem atento, porque o Corinthians pode ter a estreia aí, né, dos reforços, e também não sei como o Corinthians vem para jogar contra o Santos na Vila Belmiro, sinceramente, se vai ser uma equipe mais retroativa ou uma equipe que vai tentar em busca do ataque, né? Então, aí a gente precisa resolver esses problemas para esse clássico contra o Corinthians e depois contra o Libertad. Mas acho que foi uma entrevista bem de poucas palavras e, né, bem ao estilo Fernando Diniz. Por isso que a gente estava comentando, né? Tem jogador que ele precisa dar uma segurada mesmo, que me parece que ele exige uma intensidade muito grande do time o tempo todo, né? E você não pode fazer isso jogando quarta e domingo, ou quinta, ou sábado, com os mesmos 11 caras começando o jogo sempre. Você vai dizer assim, mas o elenco do Santos é fraco. Mas assim, eu não acho o elenco do Santos fraco. Eu acho o elenco do Santos igual ao da grande maioria. E você tem jogadores que são aí muito parecidos, né? Dá para você trocar eventualmente, né? Você pode tirar o Jean Mota, colocar o Zanocelo, que ainda não encantou muita gente, mas enfim. O próprio Ângelo. Acho que o jogo da Copa do Brasil é um jogo para o Ângelo começar, né? Para que você vai colocar o Marcos Guilherme? Né? Escala 1, usa o Lucas Braga, mas põe o Ângelo, né? Deixa o Marcos Leonardo para ganhar a sequência, põe o Pirani. Acho que tem coisa que dá para ele mexer, né? Ele só não pode mexer e o time perder e ser eliminado. Então, perder de 5-0, mas vamos combinar que é quase impossível isso de acontecer. Quer ficar com medo? Leva o cara, deixa no banco e tal, mas dá para alterar sim. Até porque todos nós sabemos que o jogo contra o Corinthians é um campeonato à parte, né? Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, clássico contra o Corinthians. O Ariel Holan que o diga, né? Se lascou por causa do clássico contra o Corinthians. 12:04, vamos para o nosso segundo intervalo. Daqui a pouco volto aqui prestigiando as mensagens do nosso chat. E aí vamos falar sobre a sequência deste trabalho do Santos aí, visando a Copa do Brasil. E como eu disse, é o clássico do próximo domingo. Voltamos em 1 minuto e meio. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel... Agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326-0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12:06, de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que aqui na Baixada Santista, Cicobi é Cicobi Unimais Metropolitana. A sede fica aqui em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, ali pertinho da Avenida Ana Costa, tá certo?
Lembrando que também tem Cicobi Unimais Metropolitana em Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Peruíbe, além das agências que estão na Grande São Paulo, na capital paulista e no ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. Mensagens aqui da nossa audiência. O Clodoaldo Oliveira, bom dia. Vocês não acham que a diretoria errou na avaliação do Diniz? Pois não é possível que esqueceram do DNA santista para um futebol sofrível, além de gritos de burro na beira do campo. Clodoaldo, eu vou te falar uma coisa, você sabe que eu fui um dos que defendeu a vinda do Diniz, porque eu acho que ele consegue fazer o time se impor, né? A bem da verdade, o time ele não é uma equipe brilhante, a gente tem um punhado de bons jogadores, né? E alguns projetos de craque, o Kaique e o Ângelo são projetos de craque. O Muricy Ramalho, por exemplo, no Santos ele tinha Ganso, Neymar, Arouca, Léo, Danilo, Alexandro, né? Você não quer comparar, é difícil, né? O próprio Dorival no Santos tinha Gabigol, Ricardo Oliveira, o Lucas Lima jogando bem, o Marquinhos Gabriel. O time do Santos hoje, ele é inferior até ao time do ano passado. O fato é esse. Então é muito difícil você cobrar o técnico. Qualquer outro treinador que tivesse no lugar do Diniz ia estar fazendo meio que a mesma coisa. Aliás, tem muitas vezes que o Diniz faz aquilo que a gente não esperava de um time dele. Ou seja, às vezes tem muito chutão, às vezes tem muita bola na área, né? O Diniz Ball, até o pessoal está brincando. Então, assim, se você olhar para o mercado, quando o Santos contratou o Diniz, qual era a opção para trazer? Era o Dorival ou quem? Hoje tem o Rogério Ceni. Mas o Rogério Ceni também, vou te falar, ele talvez não fale os palavrões que o Diniz fala do lado de fora do gramado, mas é no mínimo estranho ele ter passado pelos clubes que ele passou, exceção feita ao Fortaleza, e ter saído de lá com um histórico meio complexo, né? Muito diz que me diz que ele não tinha, que ele perdia grupo, foi assim no Cruzeiro, foi assim no Flamengo. Então, trocar hoje não faz sentido. O Santos ele não está olhando para a tabela mal. O Santos está classificado na Copa do Brasil virtualmente, vai entrar numa nova fase da Sul-Americana e faz uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro. Eu acho que se justificaria uma troca de técnico se o Santos não tivesse passando de fase nas Copas e não estivesse brigando pelo rebaixamento, estivesse na posição do São Paulo, por exemplo. Então, assim, a gente quer o melhor, óbvio, mas para o momento do Santos, para a realidade do Santos, o Diniz era o que tinha para o momento e acho que ele pode melhorar o trabalho dele, acho que o Santos pode melhorar com a vinda de outros jogadores para o futuro. O que não dá é a gente a cada 3 meses ficar trocando de técnico, porque esse aqui faz isso, aquele ali faz aquilo. Se for assim, ninguém faz trabalho. Por mais dificuldade que tenha, você tem que pesar prós e contras, né? Porque o cara não tem só erro, ele também tem acertos, né? O Luiz Eduardo... lembrar até o time do Jair Ventura também, né? Jair Ventura deixou o Santos quase na zona de rebaixamento com o Rodrigo, Bruno Henrique, Ricardo Oliveira, Gabigol. Então, já pensou aquele time com o Diniz? Então, você tem que também relevar algumas coisas também, né? Lembrando que o Diniz melhorou muito no São Paulo depois de um período que ele teve lá. Ele também ficou uns 6 meses lá meio tropeçando, e aí no outro ano que ele deslanchou, que o São Paulo foi até a líder do Campeonato Brasileiro. Então, o trabalho dele também é um trabalho que demanda algum tempo. Eu acho que o máximo que a diretoria do Santos pode fazer é investir em aqueles sons da natureza, sabe? E um pouquinho de incenso, assim, antes da botar na sala de ver se ele ficar um pouquinho mais calmo. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. Ontem só se salvaram os 3 pontos e a grande atuação do João Paulo, o resto foi abaixo da crítica. Ô Cacheta, o Palha e o Kaique foram bem, o Sanches também, pô. Tava torcendo pro Jean Mota fazer um gol, porque eu fiz um vídeo especial dele ontem. O Cacheta deve ter ficado bravo, ele deve ter dado dislike lá no meu vídeo do Chamota. A Carmen Ruiz, bom dia para quem pontuou mesmo sem merecer. Aliás, a nossa linha é rendimento da equipe é motivo de preocupação, já falaremos sobre isso. O José Silva, bom dia Alex, o time do Santos estava evoluindo, porém, nos últimos 4 jogos caiu bastante em rendimento, tomara que melhore. Ô Zé, isso que a gente está falando, eu acho que é muito da questão física. O Diniz ele precisa girar um pouco o elenco, porque é impossível jogar com essa intensidade o tempo todo e querer dominar o adversário o tempo inteiro se ele não trocar eventualmente. Só troca quando alguém machuca ou quando alguém está suspenso, né? O Jorge Santi, cara Alex, não dá mais para ver o Santos jogar. Diniz é impróprio para crianças, desequilibrado. Ele só sabe xingar e não orientar.
Ô Jorge, a culpa disso é a falta de torcida. Porque não tem torcida, a câmera, o som ambiente pega tudo que os caras falam. Tem outros técnicos falam assim também, né? O Mano Menezes falava, né? É que o Diniz ele tem aquela cara de doidão, assim, né? Mas tem os outros técnicos que também falam. Hoje a gente está escutando tudo, né? Quem mais? O Maurício Monteiro. O Diniz falou que o Lucas Braga gosta de jogar do lado esquerdo. Só o Lucas, em todo o time que jogou, sempre foi pela direita. Ô Maurício, mas aí é que tá. O próprio Lucas Braga no Santos, quando jogou na direita, foi muito mal, né? E na esquerda ele sempre foi melhor. E o Marcos Guilherme, ele não foi ponta direita no jogo de ontem. Ele ficou muito mais pelo meio do que pela direita. O Santos jogou quase num 4-4-2. O Andrei Daltro, bom dia a todos. Gostaria de saber se os amigos possuem alguma informação sobre o Raniel, pois o mesmo não entra durante os jogos. O Raniel ficou 10 meses parado por causa da Covid e da trombose. Ele jogou um pouquinho contra o Palmeiras. Eu acho que é uma questão de colocar quem está melhor, né? O Bruno Marques entrou por característica do jogo aéreo e o Marcos Leonardo porque ele tem... ele é mais jovem, está jogando melhor. Acho até que dependendo do andar da carruagem lá na partida da Copa do Brasil, chegar lá nos 30 minutos do segundo tempo, o Santos estiver empatando, tiver 1-0, dá para colocar o Raniel um pouquinho, né, Nájila? Tá mutado, atenção, desmute. Opa. Agora sim. Agora voltou. Não voltou não. Deu ruim aí na nossa conexão, hein? O que eu fui chamar Frozen? Tá vendo? Ela apareceu de novo. Congelou de novo. Vamos testar aí. Voltou, Nájila, sim ou não? Não. Vamos refazer a conexão da Nájila, tá bom? A gente refaz a conexão da Nájila para ver se volta tudo ok aí. Não sei se onde ela tá muito frio, aqui tá melhorzinho, né? Derruba a Nájila aí um pouquinho, o Leandro. Leandro não derruba ninguém. O Felipe Rei, para a gente poder refazer a conexão. Então a pergunta vai para você, Leandro. Você acha que dá para botar o Raniel uns minutinhos no meio de semana aí na Copa do Brasil?